aqui comigo, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Eu agradeço muito a sua companhia. Eu espero que esse estudo também seja enriquecedor para você. E eu lembro a você que após aqui a exposição do estudo desta semana, que vai ser sobre o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, estamos chegando no final. Após esse estudo eu vou responder algumas perguntas que você tem sobre esse estudo ou alguma outra pergunta bíblica, tá? Eu não sei se você já me segue, mas eu espero que sim. Se não, siga-me aqui nas redes sociais, porque sempre estou aqui postando alguma coisa nova, relevante para a sua vida espiritual, para a minha também, porque eu não gosto de ensinar aos meus seguidores aquilo que eu não aprendo para mim também. Então eu espero que você me siga, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas que você gosta, que você aprecia, que você crê que precisam conhecer mais sobre o plano de salvação. E se você, ao final, perceber que esse vídeo foi importante para a sua vida, ele trouxe um crescimento, um conhecimento maior, curta também. Vou ficar agradecido com a sua participação. Eu vou comentar com você então o nosso estudo dessa semana, que é o 12º estudo, de um total de 13. Nós vamos analisar o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. E aí na próxima semana analisaremos o último capítulo, o capítulo 16. Aí encerraremos o nosso estudo do trimestre sobre o Evangelho de Marcos, mas depois há uma boa notícia. Nós vamos começar a estudarmos o Evangelho de João. Que evangelho precioso. O Evangelho de João tem uma ênfase diferente. Ele quer demonstrar que Cristo, além de Messias, é Deus. Então, se você tem dúvidas sobre a divindade de Cristo, a lição do próximo trimestre vai tirar essas dúvidas, porque ela vai tratar do Evangelho de João, que enfatiza a divindade de Jesus Cristo, tá bom? Vamos então aqui começarmos o nosso estudo. Marcos capítulo 15, ele narra o julgamento, a crucifixão e a morte. Que Deus nos abençoe nesse estudo de hoje. É muito importante você e eu refletirmos sobre esses momentos finais da vida de Jesus Cristo, tá bom? Para nós entendermos. Vamos então aqui começarmos o nosso estudo do amor que Deus tem por nós. Marcos capítulo 15. E para nós entendermos, ele narra o julgamento, temos valor para Deus. A crucifixão e a morte. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Grava isso aqui. É muito importante você tem que estudar esses eventos finais da volta de Cristo para compreender, para nós entender o nível do amor que Deus tem por você e o quanto você vale para Deus. Se você analisar o que Cristo passou por você na cruz, isso vai te ajudar e muito a melhorar a sua autoestima. Não estou dizendo que essa é a única forma. A autoestima tem que ser trabalhada também com psicoterapia. Mas eu garanto para você que analisar a sua vida, a sua pessoa, o seu valor, à luz da cruz vai ajudar e muito a você ter uma vida mais fácil. Vai melhorar a sua autoestima. E você, obviamente, na cruz compreende quem é Deus, o que Ele pensa sobre você, quais são os planos que Ele tem para a humanidade. Na cruz você entende a magnitude do amor de Deus e a terribilidade do mal e do pecado. E quando você analisa esses eventos de Marcos capítulo 15, não tem como você não amar mais a Jesus e não valorizar aquilo que Ele fez e o que Ele faz por você hoje no santuário celestial quando Ele intercede por você. Vamos começar aqui o nosso estudo comentando Marcos capítulo 15, dos versos 1 ao 15. Aqui Jesus Cristo foi, obviamente, acusado de blasfêmia por parte dos líderes judeus, só que isto não seria suficiente para condenar Jesus perante o Império Romano. Como Roma estava governando e Pilatos foi o governador da Judéia entre 26 e 36 depois de Cristo, sobre o domínio romano, os judeus não podiam executar a pena capital, na grande maioria dos casos. Então, além de forjarem uma acusação de blasfêmia, eles teriam que forjar uma acusação que, entre aspas, demonstrasse que Cristo estava contra o imperador.
Ok? E aí Marcos capítulo 15 nos mostra a quantidade de falsos testemunhos, diríamos assim. Fala que existiram falsos testemunhos contra Jesus para tentarem acusarem-no. E aí nós percebemos aqui em Marcos capítulo 15, verso 2, em que ponto os fariseus precisavam realmente, os líderes religiosos, tocarem um ponto sensível para que Roma considerasse Jesus culpado e digno de morte. No verso 2, Pilatos, que era o governador e estava fazendo aquele interrogatório durante o julgamento, ele pergunta o seguinte: és tu o rei dos judeus? Veja, se fosse simplesmente para ser um rei de um judeu, isso não traria maiores preocupações para Roma. Mas o fato de os reis normalmente receberem homenagem dos seus súditos, ele poderia interpretar essa declaração de Cristo como Cristo estando em competição com o imperador romano, né? Então, a acusação que o Sinédrio apresentou era uma acusação de blasfêmia, por Jesus dizer que era Deus, filho de Deus. Agora, a acusação que eles apresentaram perante o governador romano era de conspiração. Então, se Cristo diz que ele é um rei do ponto de vista romano, aí Cristo realmente poderia ser acusado de conspiração. Só que a resposta de Cristo mostrou para Pilatos que Cristo não era esta ameaça para o Império Romano. Jesus fica calado. Jesus primeiro diz, né? Tu dizes. Ou seja, Cristo aceita a afirmação de que é rei, mas ele está dizendo assim: eu não sou um rei da forma como você pensa. Eu não vim aqui para dominar o Império Romano. O reino de Cristo é outro, não é deste mundo. E aí Pilatos fica admirado das acusações que são feitas para Cristo e ele fica em silêncio. Ou seja, Cristo demonstra tranquilidade e certeza do que ele estava fazendo ali, do que ele estava dizendo. E aí chegou num momento, diz o verso 10 de Lucas 15, o seguinte: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Pilatos começou a se esforçar para livrar Jesus da condenação, porque ele percebeu em Cristo que ele não era uma ameaça para o Império Romano, e ele percebeu que os principais sacerdotes o entregaram não porque Cristo era um conspiracionista contra o Império, não, ou por blasfêmia, eles o entregaram por inveja. Isso aqui nos mostra uma lição muito importante, meu amigo que me acompanha neste momento. Se Cristo foi alvo da inveja, imagine você e eu. Não podemos esperar que nunca iremos sofrer por causa da inveja. O invejoso, ele tem um certo domínio de Satanás na mente dele, mesmo que ele não o queira e nem seja muitas vezes intencional, mas ele permitiu que o demônio dominasse a mente dele. Então é inevitável que um seguidor de Cristo sofra por causa da inveja dos outros. Se o seu Senhor Cristo sofreu por causa da inveja e foi perseguido, você também o será. O que você deve fazer é aprender com Cristo a se portar diante de uma situação invejosa, tá? E aí, o que acontece nesse momento? Ele percebe, obviamente, que Cristo era inocente das acusações. E aí, para ele não perder, diríamos assim, a sua influência sobre o povo, ele tentou minimizar aquela situação. Ele viu que Cristo era inocente, mas ele fez uma proposta. Como era costume soltar, naquele momento, alguém para demonstrar uma certa misericórdia de Roma para com aquele povo que eles dominavam, não é? Ele propôs de soltar Jesus ou Barrabás. Barrabás, muito provavelmente, era de um partido judaico violento,
chamado Zelotes, tá? Se você vê na internet algum movimento que se diz cristão se identificando como zelotes ou zelota ou coisa parecida, saiba que são uns revolucionários disfarçados e são fanáticos, tá? Então eles não têm nada de bom para trazer para sua vida espiritual, tá? Eles são dessa linha aqui, diríamos, de Barrabás, ok? E aí o que acontece? A influência dos líderes religiosos era muito grande sobre o povo. E o povo acabou preferindo soltar Barrabás e condenar Jesus. E aí o verso 15 diz que então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Veja a ironia. Primeiramente, um governador pagão queria libertar o Messias, enquanto que os líderes religiosos queriam ver o Messias crucificado. Uma ironia triste, dolorosa, perversa. E aí Pilatos, querendo contentar a maioria, preferiu entregar ao açoitamento, à crucifixão, um inocente, né? E o que aconteceu a partir daí? Aí você vê uma quantidade absurda de sofrimento pela qual Jesus passou, por exemplo, nas mãos dos soldados romanos, tá? Você lê aqui dos versos 16 até o 20 o quanto Cristo sofreu, né? Eles o despiram, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça para zombar da acusação, né, de que ele era o rei dos judeus. Então, ao invés de uma coroa de ouro ou algo imponente, colocaram uma coroa de espinhos para ridicularizar Jesus, o machucaram, obviamente. E quando eles disseram, no verso 18, salve rei dos judeus, eles batiam nele na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, falsamente o adoravam. Ou seja, era uma zombaria absurda. O crucificado, ele era humilhado, ele era espancado, tudo isso antes de ser crucificado, né? E Jesus suportou tudo isso em silêncio. Agora, uma coisa irônica aqui é que eles, quando zombaram de Jesus, aqui no verso 18, disseram assim, ó, salve rei dos judeus. Eles mal sabiam que ele era, de acordo com Apocalipse 19:16, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Eles não tinham ideia de que aquele de quem eles estavam zombando, ridicularizando, espancando, cuspindo, despindo, eles não tinham noção de que aquele que estava ali era a segunda pessoa da divindade, que, de acordo com João 1,14, se fez carne e habitou entre nós. Eles zombaram da afirmação, né, rei dos judeus, que foi a acusação até apresentada ali por Pilatos, mas eles mal sabiam que ele era o rei dos reis e o senhor dos senhores. E a crucifixão de Jesus foi algo terrível também, e mais, obviamente, do que essas zombarias e tudo mais. Você vê sobre a crucifixão dos versos 22 ao 32. O que acontecia neste momento? Em primeiro lugar, no verso 21 nós vemos que enquanto Jesus, depois de ser espancado, chicoteado, depois que ele foi levado para a crucifixão, eles obrigaram um homem chamado Simão Cirineu, diz aqui, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Veja, em primeiro lugar, a cruz era reservada para os piores criminosos, como aqueles que se revolucionaram, que eram revolucionários contra o Império Romano, tá? Esse Simão Cirineu era um judeu praticante e que morava na região da Líbia, no norte da África. Para ele ter levado esta parte
da cruz de Jesus é porque Cristo estava extremamente fraco, debilitado pelos espancamentos, por tudo aquilo que ele vinha sofrendo nas mãos dos soldados. Normalmente, eu até fiz uma anotação aqui, ó, a pessoa condenada à cruz, ela carregava aquela viga, que depois seria pendurada no madeiro. Aquela viga pesava entre 14 e 18 quilos, era algo muito pesado. Então, além de tudo que Cristo passou, teria que levar isso, só que ele não conseguiu. E aí eles pediram para esta pessoa levar para ele, porque Cristo tinha sofrido muito, tá? E aí depois é descrita aqui a crucifixão. Primeiro, diz o verso 23 de Marcos 15, deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Mirra era uma especiaria do deserto da Arábia, e ela era misturada ao vinho para aliviar a dor. Cristo não aceitou ser entorpecido, mesmo para aliviar a dor. Ele queria manter todas as suas faculdades mentais em perfeito juízo. Se mesmo para aliviar a dor Jesus não aceitou ser entorpecido, isso aqui é uma lição. Para nós não nos entorpecermos com nenhum tipo de droga, inclusive o álcool, que seja, por mais que seja legalizado, não devemos entorpecer a nossa mente. Não podemos fugir das nossas dores através do álcool ou qualquer outra droga. Precisamos lidar com a nossa dor de uma forma funcional. E Cristo fez isso aqui na cruz. Quando Cristo foi crucificado, antes você tem que lembrar que ele foi açoitado. Olha o que Cristo experimentou por você e por mim. Quando ele foi açoitado, a pessoa era chicoteada com um chicote, obviamente, feito de tiras de couro. E nas extremidades haviam ossos, pedaços de ossos e de chumbo. Meu amigo, esse tipo de chicote não rasgava só a pele, rasgava os músculos e às vezes chegava até o osso. Então Cristo ele foi dilacerado. E os pregos que o perfuravam eram pregos grandes, de aproximadamente 7 polegadas, tá? E esses pregos normalmente perfuravam os punhos e os ossos do tornozelo. Agora, olha como a cruz era um instrumento satânico, tá? O indivíduo era pregado naquela posição e ele tinha, como ele estava com os braços abertos, primeiramente os pregos eram pregados nos punhos, né, nos pulsos, aquilo, por passar num certo tipo de tendão, aquilo proporcionava uma dor fora do comum. Só que além disso, o indivíduo era pregado de braços abertos. Então isso impedia os pulmões de respirarem melhor. O peito, o tórax não ficava numa posição favorável para ele respirar. Então olha a situação do crucificado. Ele tinha que tentar se levantar um pouco, e aí aumentava a dor nos punhos, obviamente, e dos tornozelos. Ele tinha que aumentar um pouco, se levantar um pouco para que a musculatura, a região do tórax, ficasse um pouco mais confortável para ele respirar melhor. Então o indivíduo ia morrendo por asfixia. Muitas vezes ele podia ter até febre. E aquele processo poderia durar de 2 a 3 dias de sofrimento. Era uma coisa terrível. E o universo pôde ver aqui que Satanás era tão perverso que ele não se contentou apenas em tirar a vida do seu Criador, que estava numa forma humana. Ele quis torturá-lo da pior forma possível naqueles dias. Então por isso que Colossenses 2, 14, 15 fala que na cruz, né, Cristo expôs à vergonha Satanás. Os expôs publicamente e triunfou deles na cruz, porque ali na cruz Cristo consegue revelar o caráter, de uma forma ainda mais clara, o caráter perverso e as intenções reais de Satanás, não é? Agora, uma coisa que
me chamou muito a atenção aqui em Lucas 15, nesse episódio da crucifixão, foi o verso 31. No verso 31 estavam zombando de Jesus e disseram o seguinte, ó: de igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Um erro absurdo, né? Jesus, não que ele não poderia salvar-se, ele não quis salvar-se. E por que ele não quis? Lucas 19:10 explica. Cristo não poderia salvar a ele mesmo daquela situação e daquele momento, porque da morte dele dependia a vida de toda a humanidade. Ele não quis salvar-se, porque ele precisava salvar outros. Aqui que está o detalhe. E Lucas 19:10 diz assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que Jesus não pôde salvar ele mesmo? Ele não quis. E por que Cristo não quis salvar ele mesmo? Porque não era Cristo quem estava perdido, era a humanidade quem estava. Cristo veio buscar e salvar o perdido, ou seja, o ser humano. Como Cristo não estava perdido, ele não tinha um porquê de salvar ele mesmo naquele momento. A morte de Cristo, de acordo com a Bíblia, ela é substituinte. Ele pagou um preço que o ser humano merecia, que é a morte eterna. Ele experimentou uma eterna separação de Deus. E aqui você vai entender agora um aspecto judicial a mais da cruz. E aqui já estamos chegando na parte de quarta-feira, porque é uma sequência bem próxima e bem lógica, cada aspecto aqui da lição. Aqui você vai entender agora, falando em substituição, você vai entender por que Cristo, no verso 34, clamou o seguinte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é uma expressão aramaica, né? São palavras aramaicas que significam: Deus meu, por que me desamparaste? Deus nunca, Deus o Pai, o Espírito Santo, sempre estiveram com Cristo. As três pessoas da Trindade sempre estiveram juntas, desde a eternidade. Mas por que Cristo sentiu este desamparo, essa eterna separação de Deus? Alguns textos bíblicos vão ajudar você a entender isso. Primeiro, Salmo 22:1. Cristo aqui está dizendo aquilo que os salmos profetizaram a respeito do Messias. Deus conhece a história, o futuro de uma maneira tão precisa que no Salmo 22:1, quando Davi disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo ali era também uma profecia do que o Messias, o descendente principal de Davi, diria na cruz. Ou seja, Deus ele não adivinha, ele sabe. Então essa declaração de Cristo é o cumprimento da profecia messiânica do Salmo 22, verso 1. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo para Cristo dizer isso é porque Cristo recebeu todos os pecados da humanidade. E aqui eu linko o terceiro motivo. De acordo com Isaías 59, verso 2, o pecado causa uma separação entre Deus e o pecador. Então, quando Cristo recebe a culpa pelos pecados da humanidade, ele foi feito pecado em nosso lugar. Cristo nunca pecou, ele não tinha natureza pecaminosa, ele não era pecador. Mas como ele recebeu a culpa pelos nossos pecados, ele foi feito pecado no nosso lugar. E ao ele receber toda a culpa da humanidade, meus amigos, e como o pecado separa de Deus, Cristo experimentou a sensação da segunda morte, a sensação que vai preceder aqueles que experimentarão a segunda morte, que é a eterna separação de Deus. Isaías 53, verso 4 e 1 Pedro 2,24 são textos muito importantes de você usar para entender essa questão aqui. Porque ali fala exatamente isso, dos nossos pecados sendo jogados sobre Jesus.
Eu não vou ler agora Isaías 53:4, você pode ler depois, tá? Mas eu vou apresentar aqui para você esta verdade no Novo Testamento. Em 1 Pedro 2:24, você vê que esta era a compreensão que os seguidores de Cristo tinham sobre a cruz, ó. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Cristo carrega na cruz o corpo dele e os nossos pecados sobre ele. Nós que estávamos mortos pelos nossos pecados, agora podemos ter vida para a justiça. Podemos viver para Deus, porque ao Cristo assumir a nossa culpa, quando aceitamos a Cristo como Salvador, ele faz uma troca. Ele recebe a nossa culpa, recebeu a nossa culpa na cruz, e a troca que ele faz é o quê? Ele transfere a justiça dele para nós. Aqui que está o detalhe. Muitos argumentam, nossa, mas como que Deus poderia requerer algo tão cruel para poder salvar o pecador dos seus pecados? Você tem que entender que Deus não duela com o caráter dele. Deus é amor, mas ele também é justiça. Deus não queria viver a eternidade sem nós, mas ao mesmo tempo ele é justo, ele tem que demonstrar o seu desagrado para com o pecado e para com o mal. A cruz é o momento em que Deus une amor e justiça. Então, quando Deus une amor e justiça na cruz, Deus demonstra para o universo que não há nada no caráter de Deus que possa ser questionado por Satanás. Então, esse clamor de Cristo aqui não foi por acaso. Foi porque Cristo recebe toda a culpa da humanidade. Mas a bênção é que quando você aceita Ele como teu Salvador, a justiça dele é transferida para você. E aí você pode agora ter uma nova vida com Cristo, pela fé. E aí você vai experimentar mudanças na sua vida. Se você experimentar os efeitos da justificação pela fé, ou seja, do ser declarado justo pela fé em Cristo, você deixa de ser ateu. Você vai ver que a sua lógica será satisfeita e o que você vai sentir por desfrutar deste perdão proporcionado pela cruz, isso vai te gerar uma sensação tão agradável que você vai perceber, poxa vida, eu tinha que ter conhecido e experimentado isso antes. Então, quem conhece o aspecto judicial, legal da cruz, não tem um porquê dele dizer que a cruz era desnecessária para a salvação da humanidade. E aí eu finalizo a nossa lição, né? Ela está hoje um pouco mais curta, porque é um assunto que transcorre de uma forma mais sequencial e mais rápida. Vamos aqui ver essa parte final de Marcos 15, 42 a 47, que mostra sobre o sepultamento de Cristo. Aqui entra em cena um personagem que aparece no Evangelho de Marcos só uma vez, que é José de Arimateia. José de Arimateia é um membro muito respeitado do Sinédrio, tá? Ele era o que a lição aqui chama de... Ele era parte da elite urbana, então ele era um homem rico e respeitado. E como que nós vemos isso? Ele tinha acesso ao governador. Ele pôde chegar até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Então José de Arimateia era um homem muito influente. Só que José de Arimateia, ele havia sido impactado por Jesus. Ele tinha um respeito muito grande pelo Salvador. E aí José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para dar a Jesus um sepultamento digno de quem ele era, da pessoa que ele era. Só que aconteceu uma coisa interessante. Aqui nós temos um testemunho de Marcos de que ninguém teve dúvidas da morte de Jesus naquele momento. Por quê? Pilatos, ele até ficou admirado, diz o verso 44 de Marcos 15, de que Jesus já tivesse morrido. Porque normalmente a tortura ali, aquele processo de morte de cruz, levava de 2 a 3 dias. De acordo com alguns até mais, mas era entre 2 e 3 dias. Tá?
Só que Cristo já tinha morrido. E por quê? Porque muito mais, amigos, do que a dor física, Cristo morreu porque o seu coração se partiu. O nível de dor emocional e espiritual que Cristo experimentou por sentir a eterna separação de Deus, foi isso que matou Jesus mesmo. Tá? Então, não é de admirar que Pilatos ficasse assim, mas como? Porque o que fez com que Cristo morresse foi algo muito mais profundo e mais doloroso do que a dor física. Mesmo que a dor física tenha, obviamente, existido e sido assim absurda. E aí, verso 45 diz o seguinte: após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. O centurião romano, que era um comandante de 100 soldados, ele foi conferir se Cristo estava realmente morto. Então, aquela teoria, não é, de que possivelmente Jesus não teria morrido na cruz, mas sim desmaiado, é uma teoria ridícula, né? Alguns céticos levantam esta teoria e há outras, mas o indivíduo tem que ser muito sem noção para levantar uma teoria dessas. É como dizer o seguinte, que todos os evangelistas mentiram, e dizer que os romanos, que eram especialistas em executarem pessoas na cruz e de outras formas, eles não sabiam quando uma pessoa estava morta ou não. Então veja, é ser muito sem noção para afirmar uma barbaridade dessas. Então, é certificado, de acordo com os registros históricos dos evangelhos, né, que Cristo morreu de fato. Né? Cristo não apenas desmaiou, mas ele experimentou algo aqui que nunca ninguém experimentou e vai experimentar. Seu coração foi partido. Por isso, quando um soldado romano coloca uma lança do lado dele, sai água. Porque, óbvio, quando o coração se parte por esse alto nível de estresse, há uma separação entre o plasma, glóbulos brancos do sangue, aí vai sair realmente aquela água. Então, o que Cristo passou foi algo assim terrível, tenebroso. Por quê? Porque pela morte dele, você e eu poderíamos ter vida eterna. Ao ele pagar o débito que tínhamos para com a lei de Deus, ele possibilita que a justiça e a obediência dele sejam transferidas para nós, se o aceitarmos unicamente pela fé. Perante o universo, Deus prova que ele é amor e que ele é justiça. E que a cruz é a melhor resposta de todas para as falsas alegações de Satanás e para todas as questões levantadas no conflito cósmico entre o bem e o mal, que foi tão forte que fez com que 1/3 dos anjos se rebelassem contra Deus e pôssem em dúvida o caráter dele. Bom, nós terminamos a nossa lição. Eu quero agora responder algumas perguntas para nós finalizarmos. E eu espero aqui ajudar você nas suas dúvidas. Na semana que vem, lembre-se, nós vamos estudar sobre Marcos capítulo 16. Olha que curioso. A lição da semana que vem vai falar sobre o Senhor ressuscitado. Eu vou apresentar para você algumas evidências históricas da ressurreição de Cristo. Tá? Eu sei que os céticos questionam, levantam algumas teorias, mas eu vou mostrar para você que existe uma ciência investigativa que nos mostra que a ressurreição de Cristo, creia o indivíduo ou não, nesta ressurreição sobrenatural, ela é um fato histórico. Porque ela mexeu com a vida de 12, nesse caso 11 apóstolos que continuaram com Cristo, ao ponto de eles morrerem por isso. Eles não morreram por uma mentira, ninguém se motiva a morrer por uma mentira, ainda mais 12 pessoas que conviveram juntas. Então, eu vou apresentar para você evidências históricas do ponto de vista bíblico, histórico, para você perceber que a ressurreição de Cristo possui sim uma base histórica, para que você possa argumentar com um cético e ajudá-lo a perceber a loucura de ele negar não somente a existência de Jesus, mas o amor de Cristo manifesto na cruz do Calvário por ele. Tá bom? Vamos então aqui para as perguntas de vocês. E aí, finalizamos a nossa live, tá? O Paulo Fernando escreveu o seguinte, ó. Tinha minha primeira experiência como professor de escola sabatina, mas graças às suas explicações sobre a lição 11, me senti muito mais confiante em passar a aula. Que coisa boa, Paulo, saber
que a forma como nós apresentamos aqui ajudou você a sentir mais seguro para dirigir a lição na sua igreja. Eu sei que tem aqui irmãos de outras igrejas que tem a lição da escola dominical. Então, um professor da lição da escola dominical seria um professor da lição da escola sabatina, que é a que nós usamos aqui. Então eu fico feliz de saber, Paulo, que a lição ajudou você, tá? O Djalma Ramos perguntou o seguinte: eu gostaria de saber qual o dia do seu programa Na Mira da Verdade, que hora será? Gostaria de uma resposta porque sou de Pernambuco, moro em Jaboatão dos Guararapes. Olha bem, meu irmão, o Na Mira da Verdade, ele é veiculado na TV Novo Tempo ou ao vivo no YouTube, segundas-feiras às 8 horas da noite, em português. Na quarta-feira, eu faço ele em espanhol. Quem apresenta comigo é o Nelson Vaziuk, que é o amigo que me ajuda aqui a transmitir esta live. Então, ele mora no Brasil há muitos anos, ele é argentino e apresenta comigo Na Mira na versão hispana, tá? Então, segunda, o português, 8 da noite. Quarta, o espanhol, 8 da noite. Eu não estou agora a par das reprises, porque houve uma mudança de horário, mas ao vivo é segunda, 8 horas da noite, tá bom? O em português. A Esther Luzia perguntou o seguinte: gostaria de saber por que Satanás teve inveja ou até mesmo queria o lugar de Deus, se Deus, sendo que não existia pecado, ou seja, Deus criou todos os seres perfeitos. Bom, aqui é uma questão interessante. O que você percebe aqui? Vamos ler aqui um texto. Isaías 14:12 vai responder isso aqui para nós, tá? Isaías 14:12 diz assim, ó: aqui é uma profecia tanto contra um rei pagão, tá, babilônico, quanto para Satanás, tá, ok? Isaías 14:12-14. E aí, no verso 12, temos aqui uma explicação interessante, ó. A partir do 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, aqui está expressando a arrogância do rei babilônico. Arrogância que se originou em Satanás. Lúcifer, na verdade, né? O nome Lúcifer, ele aparece na versão Vulgata latina, e em latim Lúcifer quer dizer portador de luz, tá? E aqui nesse texto, esse texto se refere tanto ao rei babilônico, que tinha essa posição arrogante de querer ser como Deus, mas aqui Deus também está mostrando a pretensão de Satanás de ser como Deus. Então, Satanás, ele não queria ter o caráter de Deus, ele queria ter o poder e o domínio de Deus. Então ele achou que ele tinha que estar ali comandando com a divindade. Ele não se colocou na sua posição de criatura. Ele não ficou satisfeito com todas as honras que ele tinha, por ser um ser muito próximo a Deus. Então, isso foi surgindo no coração dele. Você pode ler também Ezequiel 28:12-17. Óbvio, nós não temos como entender plenamente como que a imperfeição surge na perfeição, né? Como que um ser perfeito veio se tornar imperfeito. Paulo chama o pecado de um mistério da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2:7. Porém, parte disso é explicado pelo livre-arbítrio. Então Deus dá liberdade às suas criaturas para o amarem ou não, apesar das consequências. Por uma questão de ordem do universo, tem que ter leis, né? Sem lei não há ordem. Obediência traz bênçãos, desobediência traz maldições. Só que Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Ele é soberano, mas não é ditador. Então, quando ele permite que Satanás tenha essa inveja, ele está respeitando o livre-arbítrio. Agora, ele poderia lidar com isso tranquilamente. Se nós, numa condição pecaminosa,
podemos ser treinados pela leitura, pela psicoterapia, a pensarmos melhor. Imagine um ser que não tinha pecado. Então ele fez um exercício absurdamente errado, diríamos assim, do livre-arbítrio. Então o problema não estava em Deus, o problema obviamente estava no exercício indevido do livre-arbítrio, tá bom? O Márcio falou que é diretor de escola sabatina e que essa lição, esse estudo ajuda muito. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu retorno. Fico muito contente em saber. O Janilson Marques diz o seguinte: eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Camaçari, Bahia, mas tem um bom tempo que deixei de participar dos cultos. Meu irmão, diga-me o que aconteceu. Se você está passando por um processo de desânimo espiritual ou de novas descobertas, vai ser um prazer lhe ajudar, tá? Deus lhe ama, Deus quer que você esteja com Ele, congregando, buscando a Ele. Obviamente, Ele vai orientar você quanto às novas verdades bíblicas que você estará descobrindo. Mas estaria à sua disposição, qualquer coisa escreve aqui nos comentários. A Mac e companhia falou o seguinte: amanhã eu vou fazer minha primeira visita a uma igreja adventista. Que bom, parabéns. Que Deus te dê uma experiência muito agradável, que o Espírito Santo fale com você. A Andresa Leroy mandou uma boa noite de Madrid, na Espanha. Obrigado, Andresa, por você acompanhar. Entrega o meu abraço a todo o pessoal brasileiro aí da sua igreja, tá bom? O Alex: se Pilatos sabia que Jesus era inocente, por qual motivo foi indicado a crucifixão que era feita aos piores criminosos? Mesmo sabendo que ele era inocente, Pilatos queria agradar o povo. E o que o povo pediu para ele? Marcos 15:14. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos o crucificou para fazer a vontade do povo. E aí o verso 15 diz: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então foi para agradar o povo. Que perverso, não é? Sabendo que ele era inocente, quis agradar ao povo. Se preocupou mais. Até tem um comentário muito interessante aqui, que eu li, de Ellen White sobre esse episódio, que diz assim, aqui, o Desejar a Todas as Nações, página 594, na parte de sexta-feira da lição. Pilatos desejava libertar Jesus, contudo viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar um inocente. Então, ele não queria perder a posição e a honra. E ela comenta algo que muito interessante, que muitos também sacrificam um princípio por causa da posição e da honra. E ela fala: a consciência e o dever apontam um caminho, e o interesse egoísta indica outro caminho. E qual é o resultado? Ela fala na mesma citação: quem, ao invés de seguir o caminho apontado pela consciência, segue o caminho apontado pelo interesse egoísta, essa pessoa vai ser mergulhada em densas trevas de culpa no final. E com certeza isso também aconteceu com Pilatos, tá? Olha aqui essa pergunta, saindo um pouquinho do assunto, mas vamos aqui tirar essa dúvida. Dormir sem roupas, o anjo não protege? Veja, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Muitos cristãos sinceros, mas lembre-se de uma coisa. Vamos aqui, veja, é que infelizmente as pessoas, por questões culturais, acabaram relacionando nudez ao pecado. E não é assim. Quer ver uma coisa? Vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, verso 25. Ora, um e outro
O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A nudez não é pecado. Ela foi desvirtuada sim. A nossa natureza se tornou pecaminosa. E hoje a indústria pornográfica usa a nudez para nos levar à pornografia, ao adultério mental e por aí vai. Então, se você está num contexto do seu matrimônio, ou você é solteiro, você está dormindo sem roupa, isso não tem problema nenhum. A nudez não é pecaminosa, de acordo com Gênesis 2:25. Como a nudez, o corpo humano, a nossa natureza foram desvirtuados, então, obviamente, não podemos andar nus em público. A natureza humana, a sexualidade humana, ela não é mais a mesma desde o Éden, ok? Foi pervertida, foi deturpada. Agora, essa alegação de que um anjo não protege alguém que está nu é um absurdo que existe em alguns meios religiosos, né? Pois do contrário, Deus não teria criado Adão e Eva nus, ok? Então, fica tranquila sobre esse assunto, tá? O Jandilson faz uma pergunta aqui muito interessante. Satanás será mesmo destruído? Aqui nós temos que evitar, Jandilson, dois extremos. O primeiro em pensar que Satanás vai ser destruído como palha, isso não é verdade. O outro extremo é dizer que ele nunca vai deixar de existir e vai ser atormentado para todo sempre. Esses são dois extremos. O que eu percebo na Bíblia? Eu não vou fazer esse estudo mais amplo agora, mas com base em Mateus 11, 20 a 24 e Lucas 12, 47 e 48, o que eu percebo? O castigo, né? Primeiramente, o ímpio, ele vai para o fogo eterno, mas este fogo é eterno, esse fogo de Mateus 25, 46, ele é eterno nas suas consequências, não na sua duração. Por quê? Porque esses textos que eu citei antes, de Mateus 11 e Lucas 12, mostram o quê? Que no juízo alguns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites. Então o que isso indica? Que vai haver uma proporcionalidade no castigo do lago de fogo. O que isso significa? Dependendo do grau, do nível de rejeição a Jesus, do grau de maldade, de impiedade, é óbvio que alguns queimarão mais tempo do que outros no lago de fogo. Tá? E Satanás, não tenha dúvida, esse vai ser o mais castigado no lago de fogo. Agora, no final, Salmo 37:20 diz que os ímpios se desfarão em fumaça, Malaquias 4, 1 a 3 diz que se desfarão em cinzas, e considerando que Satanás é um ímpio, então o texto se aplica para ele também. Até tem um outro texto aqui de Romanos 16, que Paulo traz um esclarecimento importante, verso 20, ó. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então esse esmagar aqui não combina com um tormento eterno, tá? Mas ao mesmo tempo, Satanás é o originador do mal. Ele vai queimar mais tempo do que todos os pecadores. Hitler, por exemplo. Hitler vai queimar muito mais tempo no lago de fogo do que outros pecadores. Então, eu vejo equilíbrio nesses textos bíblicos. Quando nós juntamos todos os textos bíblicos, nós vemos que a mensagem bíblica do juízo final é muito equilibrada. Ela não diz que todo pecador vai queimar como palha, mas também não diz que o indivíduo vai viver eternamente sem comer da árvore da vida e ser atormentado no lago de fogo sem ter comido da árvore da vida. Também não tem lógica. Então, se nós fizermos um estudo mais amplo, nós vemos que o aniquilacionismo apresentado desta forma, ele é bíblico. Agora, não podemos ir para os extremos.
Então Deus tem que destruir Satanás em um momento. Não sabemos quanto tempo ele vai ficar no lago de fogo, mas vai ser muito tempo, obviamente. Mas Deus tem que destruir porque senão o pecado não tem um fim. E para Deus purificar o universo, ele tem que acabar com o pecado dos pecadores. Tá bom? Então, em resumo, seria isso. Tem tantas outras perguntas boas aqui, mas já estamos aqui, gente, indo para o final, tá? Vamos ver se eu respondo mais algumas aqui. Francisco diz aqui que gosta muito da nossa explicação da Bíblia. Obrigado, Francisco, pela sua confiança. Eu espero sempre poder aí melhorar, aperfeiçoar cada vez mais o meio, o método de ensino para ajudar você e outras pessoas sinceras, tá bom? Outra pergunta aqui, Michele. Os filmes mostram sempre um momento que a cruz cai no chão, já com ele cravado. Isso é fato? E se sim, o rosto dele bateu no chão? Ali, Michele, realmente é uma expressão da liberdade poética dos produtores do filme. A Bíblia realmente não diz isso. Tá? Era possível que a cruz fosse mal fixada? Era possível. Mas era muito difícil. Os romanos eram bem especialistas na forma, infelizmente, de matar e torturar a pessoa. Então, o que era mais comum? Olha o que acontecia. Quando o indivíduo sobrevivia por 2, 3 dias, eles apressavam a morte dele, quebrando as pernas do indivíduo. Leia, por exemplo, João 19, a partir do verso 31 ali, tá? Então, quebrava-se as pernas do indivíduo, porque aí o que acontecia? Ele não poderia mais se firmar com as pernas, os braços, ao invés de ficar nessa posição, ele caía ainda mais, dificultava ainda mais a respiração e o indivíduo morria por asfixia mais rapidamente. Né? Então isso era o que geralmente acontecia. Então isso nos mostra que a possibilidade de a cruz que havia sido fincada no chão se quebrar era bem remota. Então aquilo que os filmes falam, existe a possibilidade bem remota, mas a Bíblia não ensina isso mesmo. Isso tem a ver com a liberdade artística, digamos assim, poética dos filmes, tá? Zenardi Regina pergunta: cada pessoa tem um dia marcado para morrer? Não, a Bíblia não ensina. O que a Bíblia ensina no Salmo 139, né? Quando fala que Deus conhece os nossos dias, no Salmo 139 está falando do processo de embriologia, né? De que Deus conhece todos os dias, sim, todas as fases, o desenvolvimento do embrião e que ele tem também planos para esta pessoa. Mas Deus não determina de que forma a pessoa vai morrer. Por quê? Porque aí isso interferiria totalmente no livre-arbítrio. Vou te dar aqui um exemplo. Que um calvinista mais rígido não vai ter uma explicação lógica para dar. Deus vai predestinar, por exemplo, alguém para ele ser um fumante e morrer de câncer? Deus não vai fazer isso. Deus não predestina as pessoas a transgredirem as leis de saúde dele. Só se Deus tivesse algum problema mental em predestinar alguém para fazer algo que Deus odeie que a pessoa faça. Ou seja, é uma psicopatia das graves, né? Outro detalhe, Deus não predestina que as pessoas desrespeitem as leis de trânsito e sofram acidentes. Óbvio, tem os inocentes que acabam também sofrendo acidentes por causa dos imprudentes, mas Deus não predestina que alguém morra dessa forma. Deus não predestina que alguém se arrisque desnecessariamente. Então Deus não define a forma como alguém vai morrer. Deus sabe tudo, só que a onisciência dele não causa os acontecimentos. Tá bom? Esse é um assunto bem amplo, obviamente, não daria para responder só nesse tempo, mas em um outro momento eu posso fazer um estudo mais aprofundado sobre predestinação para ajudar você, tá bom? Mas obrigado mesmo pela sua pergunta. Amigos, tem mais uma pergunta aqui, entre outras, mas aí eu vou deixar para outra semana, tá bom, queridos? Já são 9h32, quero liberar vocês e também aqui o amigo Nelson tem as suas atividades, né, com a família. Agora, vamos ver aqui uma última pergunta do Wanderson, que
também é relevante. Ó, tem uma outra aqui, ó, do Caio César, sobre como vencer as tentações do mal. Eu vou criar algum vídeo, um reel, alguma coisa sobre isso para te ajudar, tá bom? Mas eu queria terminar com essa pergunta aqui, ó, do Wanderson, se é errado fazer vasectomia, tá? Veja, não há nada na Bíblia que proíba o ser humano de usar algum método contraceptivo, desde que este método contraceptivo não seja abortivo. A Bíblia condena o aborto, tá? Então isso é bem claro nos textos bíblicos. Um dos textos que eu lembro agora é Jeremias 1, né, 5. Deus mantém uma relação com o feto antes de esse bebê sair da barriga da mãe. Deus tem planos para ele, bons planos. Tanto que Jeremias foi escolhido por Deus antes de nascer. Tá? Então, e no Antigo Testamento, o livro de Êxodo, há uma punição severa para alguém que levasse uma mulher a abortar e esse feto viesse a morrer, ou a mulher viesse a morrer. Então isso é muito sério para Deus. Tá? Eu tenho vídeo sobre isso, você pode procurar aqui. Se você estiver assistindo no YouTube, procura no meu canal, escreve assim, Aborto Leandro Quadros, e você vai ver alguns vídeos meus em que eu explico sobre esse assunto, tá? Mas um método contraceptivo que não seja abortivo não tem problema nenhum. A Bíblia diz que Deus abençoou o ser humano para encher e multiplicar a terra. Nós lemos ali em Gênesis 1, 28. Só que a terra já está bastante cheia. E como como a nossa sociedade está cada vez mais desestruturada, tanto pelas agressões morais quanto as agressões à natureza, então é muito importante ter um controle de natalidade, só que não de forma abortiva, tá? Aborto para Deus é assassinato, é homicídio. Agora, sobre vasectomia, o que eu lhe recomendaria? Eu recomendaria um certo cuidado em que aspecto? Primeiro, você tem que ter certeza de que você teve o número suficiente de filhos. Se você não tiver essa certeza, e se você fizer um procedimento irreversível, você vai passar por um desastre psicológico muito grande. Então, o que eu recomendo? Primeiro, tenha certeza de que você está satisfeito com o atual número de filhos que você tem. Segundo, faça uma avaliação psicoterápica. O terapeuta é a pessoa ideal para dizer para você se você deve ou não fazer. Por quê? A vasectomia não interfere em nada no aspecto biológico do sexo, tá? Agora, emocionalmente pode acontecer. Se você colocou na cabeça, por exemplo, que vai dar problema, a mente tem uma influência absurda sobre o corpo, então vai acabar dando algum problema, tá? Então, conversa com seu cônjuge, veja se vocês têm o número de filhos suficientes, para ambos, não é só para um. Aqui um tem que pensar no outro. Faça uma avaliação psicológica e se ver que tem o número suficiente de filhos e que isso vai ser bom para vocês, pode fazer sem nenhum problema. Mas siga esses passos, tá bom? Para ser mais seguro. Amigos, teriam outras perguntas? Vão deixar para a semana que vem, já passamos aqui de um bom tempo juntos. Veja, eu quero agradecer muito a vocês pela companhia e dizer que vocês são muito preciosos para mim. Vocês que são meus seguidores, eu valorizo muito aquele que me segue nas redes sociais, que confia no meu trabalho, que compartilha esses conteúdos bíblicos que eu apresento, e eu peço que você continue sendo esse meu parceiro missionário. Você tem sido meu parceiro em vários projetos e este é um deles. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas, porque aí nós vamos mostrar para o algoritmo das redes sociais que este conteúdo ele é relevante e que ele é muito importante para as pessoas. Tá? Fazendo isso, você vai estar me ajudando e muito, tá? A poder aí divulgar este conteúdo, ok? Que Deus abençoe a você, que você tenha aí uma semana muito abençoada. Se inscreva aqui no canal para eu poder notificar você da nossa próxima live. Pretendemos fazer nas segundas, tá? Mas às vezes acontece algum imprevisto, tem que fazer na terça, mas vamos fazer às segundas-feiras. Se inscreva e eu vou estar notificando a você para você acompanhar esta live ao vivo. E ela vai continuar aqui disponível para você estudar durante a semana, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até um próximo encontro. Tchau!